Alô, alô, boa tarde, salve, salve, no ar os donos da bola, direto do conglomerado de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui você ouve a Band News, você ouve a Rádio Nativa, você lê o Jornal Metro, você vê a TV Minuto e você assiste os donos da bola, comigo com os intrépidos comentaristas que serão mostrados neste momento. Edu Panzi, o sujeito, cara ruim. Cadu Doné, Edmar Oliveira, aqui ao meu lado esquerdo está Kika Branco, segurando ali o galo de prata e um cachecol do Galo. Presente que nós vamos sortear no final desta edição, presente da famíliaalvinegra.com. Acesse aí, famíliaalvinegra.com, tá aqui o Galo de Prata. Lembrando que esse Galo de Prata aqui, produto licenciado, ok? E um cachecol presente da famíliaalvinegra.com. Sorteio rola no final desta edição. No ar, então, mais uma edição dos Donos da Bola. Ontem o Atlético bateu o Avaí, encostou no líder Corinthians. O Cruzeiro tem o Flamengo hoje pela frente. Uma vitória vale muito para o time de Mano Menezes, né? E vamos saber também o que anda acontecendo com a torcida do Atlético. O que anda acontecendo, até o ex-presidente Calil ontem se manifestou, hein? Pouco mais de 10 mil torcedores no Horto ontem, realmente números decepcionantes. Eduardo Panzi já chamava a atenção aqui, semana passada que você falou, né, Edu? Semana passada no jogo contra o Atlético Paranaense. É pouca gente, hein? Ou compra a ideia e vai junto, ou então a Zé da Garapa. Olha aqui, deixa eu dar um recado para você. Quer ficar sempre conectado e falar de forma ilimitada? Venha agora para o Pré da Oi. Com ele você faz buscas na internet, baixa aplicativos. Você consulta mapas também, dicas de trânsito, acessa as redes sociais favoritas, manda mensagens e muito mais. São 150 mega de internet 4G para usar como quiser. Pontos Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi e fixo da Oi em todo o Brasil. Custa apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana, é isso mesmo. Com o Pré da Oi, você fala ilimitado para qualquer celular Oi e Oi fixo e ainda tem 150 mega de internet para usar como quiser por até uma semana. Tudo isso por apenas R$ 7,00. Curtiu? Curtiu? Vá agora a uma loja Oi, na banca de jornal da esquina, no mercadinho, aí na frente da sua casa, na padaria tem, na farmácia também tem aí do seu bairro. Compre o seu chip da Oi, ligue asterisco 880 ou acesse o oi.com.br/pré-pago e saiba tudo sobre a Oi, ok? Vamos de Oi então, rapidinho aqui com a mesma velocidade da internet Oi, falar do Atlético que venceu ontem e agora está a 3 pontos do líder Corinthians, que empatou em São Paulo com o Grêmio. Melhores momentos na tela e aqui a análise dos nossos comentaristas. Taca-lhe pau! Tá aí então, ó. Ficou muito claro, não sei se para vocês, acredito que sim, porque vocês têm olhos de lince para análises esportivas, que o Atlético fez 2-0, com o fato do seu adversário não molestá-lo, ele acabou segurando o jogo, se poupando, ficou muito claro. E o jogo ficou chato pra cacete, a verdade é essa. Eu gostaria de ouvi-lo. Começo com você, sempre simpático, educado e sorridente, Eduardo de Oliveira Panzi. Um abraço, Everton, telespectador de Oliveira, por sua conta. O jogo foi parecido com o do Vasco, o Atlético com o Vasco, fez 2-0, jogando melhor. Aliás, a intensidade do primeiro tempo do Atlético foi até maior do que contra o Vasco no Rio de Janeiro. Contra o Vasco, o Atlético teve pouca chance, fez 2 gols. Ontem, o primeiro tempo do Atlético foi intenso, o Atlético pressionou, foi mais time, fez o 2-0. E aí, gente, o torcedor, é claro, que quer ver o time goleando. Só que é Campeonato Brasileiro, são pontos corridos. O Atlético não precisava fazer 3-4-0 para decidir vaga em Florianópolis, podendo perder por 2-3. Não tem nada disso. O Atlético fez 2-0, são 3 pontos, pôde se poupar, tocar a bola, segurar para não tomar cartão, à exceção do fanfarrão do Thiago Ribeiro no final do jogo. E o Atlético fez isso. Por mais que o jogo tenha se tornado chato, monótono de se assistir, muita gente achou que o Atlético faltou com respeito com a torcida. Afonso Alberto, ontem também conhecido como Quem é o Afonso Alberto? Ele é seu pai? Falta de respeito do Atlético. Eu falei, gente, calma, é Campeonato Brasileiro, pontos corridos. O Atlético se poupou para domingo. Domingo é um jogo de muita intensidade, é clássico, o Atlético vai ter que se doar. E hoje tem o Cruzeiro contra o Flamengo no Maracanã, que o Cruzeiro pode ter que correr muito. E aí é um dia a menos de descanso, um jogo mais desgastante, e aí vai ter o clássico no domingo. Eu acho que o Atlético foi muito inteligente.
E o Avaí não incomodou. Não, o Avaí não incomodou. Não incomodou com o Atlético bem, não incomodou com o Atlético acomodado. Então o Atlético fez o certo. E a minha opinião, acho que foi bem. Eu achei que você foi antiético agora. Você falou de um outro profissional que você mal conhece, de outra emissora, de forma direta. Acho que pegou mal para você. Mas tudo bem. Né? Eu acho até que é a evolução do jornalismo esportivo, né, Edu? Sim. Você analisa o jogo, por gentileza, e se quiser falar de algum profissional de outra emissora, fique à vontade. Câmera 2 aí no Cadu Doné, por favor. Um abraço a todos. Eu queria falar do mesmo profissional, o pai do meu amigo, o grande Afonso Alberto. Normalmente eu concordo com ele, é um grande jornalista, mas nessa aí eu tô com o filho, concordo mais com o filho do que com o pai. Acho que não tem nada demais esse segundo tempo mais com freio de mão puxado do Atlético, natural. O primeiro tempo foi muito bom, o Atlético criou, controlou o jogo, foi bem melhor. Fez 2-0, poderia ter feito mais gols. No segundo tempo, o Avaí soltou um pouco mais do time também, óbvio, né? Não adiantava ficar lá atrás tomando 2 no lombo. Até teve umas 3 chances ali, incomodou um pouquinho. Eu acho que não incomodou num patamar de o Atlético realmente ficar preocupado. Isso o Vasco não. Incomodou mais. Mas pelo menos incomodar um pouquinho conseguiu. E de qualquer maneira, acho natural essa queda no segundo tempo. Então, o Panzi falou tudo. Na parte tática, o Dátulo, que no final de semana, contra o Vasco, começou pelo lado esquerdo, mas rendeu mais quando foi para o lado direito, até fez o gol por ali, cortando para dentro e batendo. Ontem voltou a jogar pelo lado esquerdo. Havia essa pergunta. Ele foi melhor pelo lado direito no final de semana. Será que vai continuar no lado direito, como terminou o jogo contra o Vasco, ou vai voltar a jogar pelo lado esquerdo? Voltou a jogar pelo lado esquerdo com o Luan de ponta direita. E foi bem, novamente, o Dátulo no primeiro tempo. Deu o passe para um no escanteio e no outro começou a jogada ali com o Giovanni Augusto, que deu o passe para o Luan. Então, pela esquerda, outra questão tática que era meio óbvia, mas quando entrou o Pedro Botelho, e daqui a pouco a gente fala dele, saiu o próprio Dátulo, o Patrick foi jogar como um meia pela esquerda, né? O Patrick pode jogar em 4 posições, nas 2 laterais e nos 2 lados ali como meia. Ontem foi um meia pela esquerda, com o Pedro Botelho entrando. E a outra mudança tática, Everton, quando o Thiago Ribeiro entrou, ele não foi um homem de lado de campo. Ele entrou centralizado, atrás do centroavante. Entrou como uma espécie de armador ali, atrás do Lucas Prato, levou o amarelo, não pode jogar final de semana. Então, esses foram as mudanças aí, essas foram as mudanças táticas do Leverkusen. E para completar, gente, o Pedro Botelho realmente é de lascar. Não né? tem condição. Não tem condição. Não tem o cara, condição. Um lateral, você brinca aqui, Everton, aquela brincadeira com um pouquinho de verdade, que lateral não pode ser tão alto, né? Que não combina muito. Não é lateral grandão. Não existe lateral grandão bom e nem velho grandão vivo. Assim. Não tem. O velho grandão Você já viu? é melhor que o Você já Pedro viu? Botelho. Estados Unidos Você já viu um velho de grandão. 90 anos, grandão? Acho que as pessoas vão diminuindo, né? Eu não sei se eles diminuem ou se morrem. A minha avó diminuiu muito. Se morre do cara. Ela era grande. Minha avó hoje é pequenininha. Quando eu fui para aeronáutica. Antes ela era de um bom tamanho. Quando eu fui para aeronáutica em Lagoa Santa, em 92, Você não cabia eu no acho. avião. Eu tinha 1,88 m. Agora eu tenho 1,85 m, eu não estou entendendo. Diminuiu, você não Diminuí, não. né? Mas, dizem que é a gordura que puxa para baixo. O Sergipe é que me conta mas isso. sobre o Pedro Botelho, a parte, essa curiosidade aí, realmente é raro ter um lateral tão alto, mas a questão é isso que o Pães falou. O cara não chega, ele perde todas na corrida. Aquele lance com a Apodi foi um exemplar claro da carreira do Pedro Botelho. Atrás. Tudo bem, o cara meteu a mão na bola, um gol absurdamente legal, tinha que ter sido anulado, mas o Apodi saiu assim muito atrás. Né? E chegou bem na frente. Ele é rápido, tem esse mérito, mas o Pedro Botelho é muito devagar. E ontem aconteceu isso várias vezes. Teve um lance aí, põe os melhores lances aí. Tem um lance ali que o Botelho vem acompanhando, parece que o Tinga. O Tinga não, o Nino Paraíba. O Nino Paraíba. Ele vinha fazendo uma careta para tentar acompanhar e não conseguiu. Foi uma das 4 chances que o Avaí teve no segundo tempo. E só uma observação. A gente, no futebol profissional, cobra analisar o adversário. O Avaí, quando jogou aqui contra o Cruzeiro, empatou em 1-1, aquela falha do Paulo André, aquele momento péssimo do Vanderlei Luxemburgo, atacou muito pelo lado direito.
E no segundo tempo foi assim, em cima do Pedro Botelho. Não teve muito problema, o Atlético é muito melhor, ganhou o jogo tranquilo, mas será que isso foi observado? Tempo aí, Cadu do Ané, por favor. Abra a contagem do tempo. Não, Cadu já terminou. Só fazer um elogio. Você já falou. Porque eu critico muito o Leonardo Silva. Quer falar aqui. 2 vezes? Rapidamente, um elogio. Parabenizar o Leonardo Silva, que o torcedor me entenda bem. Ele não é o melhor zagueiro, mas é o maior zagueiro da história do Atlético. Fez um dos gols mais importantes, bateu o pênalti na final da Libertadores e é o maior zagueiro artilheiro do Atlético. Não é o melhor da história, mas é o maior zagueiro da história. Veja bem. E um outro detalhe sobre o Léo Silva que eu gostaria de destacar aqui é a consciência dele ontem na entrevista, quando ele disse: reconheço que a imprensa cobra, ele não citou a imprensa, não, que cobram quando a gente joga mal, mas em outros jogos a gente vai jogar bem, vai ser elogiado e tal, tá tudo normal. Então ele não fica chateadinho com críticas, porque ele sabe que o lado dele é mais lento, que ele tem essa carência, até pela idade, mas, de fato, você tem razão. É um bom trabalho da assessoria de imprensa dele também. É o maior zagueiro da história do Atlético, sim. Eu gostaria, antes da Dimara, até para que sirva de subsídio para você, Dimara, que o Léo Silva e o Luan falassem sobre os gols. Por gentileza aí, Capiroto. Marca importante, fico feliz, agradeço aqueles que confiam em mim, a torcedor, a diretoria e os amigos de clube, de trabalho, porque me ajudaram a chegar a essa marca expressiva e eu espero fazer mais, para que eu possa ficar cada vez mais na história do Atlético. Fazia tempo que eu não fazia um gol assim, né? Desde a categoria de base lá do Atlético de Sorocaba, que é galo também. O torcedor do Atlético vai ficar bravo porque eu falo que lá é galo e ele só tem um galo aqui. Mas foi um gol bonito, espero que a gente mantenha esse pezinho no chão, porque tem mais 13 rodadas pela frente, a gente precisa alcançar o líder, que é o Corinthians, e vamos em busca. Deus está vendo tudo e Deus é justo. Deus está vendo tudo, inclusive o adversário, viu, Luan? Deus está preocupado com um monte de coisa, o povo lá, do povo, os refugiados lá, então não está querendo saber de futebol. Dimara, por gentileza, analisa o jogo, a vitória do Atlético. E é isso aí. De câmera 2, né, Dimara? Abre, por gentileza aí. Boa tarde para todo mundo. Olha só, acho que os 2 destaques do jogo, né? O Luan, porque é incansável, mesmo que a gente diga que no segundo tempo o Atlético caiu de produção. O Luan, ele não se abate, não tem essa. Se falar para ele, olha, você pode levar o terceiro. E aí, o Everton falou de olhos de lince, os do treinador também foram assim, porque ele disse que ele entendeu perfeitamente o que aconteceu com o Atlético, que foi uma coisa até involuntária dos jogadores, porque eram muitos jogadores com a possibilidade de levar o terceiro cartão e ninguém queria naquele momento ficar fora do clássico, até porque Acho que o Thiago queria. Havia uma decisão de placar, ali, né? E claro que ele lamentou a situação do Thiago, mas talvez, Cadu, exatamente pelo posicionamento Thiago dele. Thiago virou a terceira opção, né? Pode ter ficado chateado. Ele pode ter ficado chateado e até o posicionamento dele em campo também pode ter influenciado naquele cartão que ele levou. Agora, quando a gente fala assim, e eu concordo, a gente já conversou na rádio hoje com o Everton e o Panzi falando do Afonso também, eu tive uma preocupação no jogo de ontem também. E concordo com o Everton no seguinte, acho que o primeiro tempo foi bacana, fizeram o resultado e tal, mas aquele futebol que a gente acompanha o Atlético fazer o tempo inteiro, né, que busca o tempo inteiro, eu não vi do Atlético nem no primeiro tempo. O Levi também assume. Mas eu acho que. Cadu, a forma de tocar, a velocidade, claro que influencia o adversário, claro que influencia. Tudo, né, em torno, a própria arbitragem, que você não sabia como é que o cara ia se comportar. Aliás, vale os elogios, que foi muito bem. Esse gol aí foi legal. Teve um impedimento, né? Teve só aquela questão do impedimento. E no lance do gol do Galo de cabeça, teve um pênalti ali, né? Eu não sei se ele ia dar, se não fosse gol. Puxou muito o Giovanni Augusto ali. E olha que eu não costumo ser muito adepto de marcar faltas assim, qualquer puxada dentro da área, não. Mas ali foi muito assintoso. Eu confesso que não reparei. Mas foi sim, foi antes. Eu estava entre o rádio e a TV e algumas coisas eu não vi. Tanto que eu fui ver esse lance de impedimento aí, já era, sei lá, 1h30 da manhã. Foi logo no começo, né? Foi logo no começo. Aí a sensação de todo mundo foi... Mas diante de toda a pressão, o Atlético acabou passando ileso nessa situação de arbitragem ontem, né? E principalmente na questão dos cartões, todo mundo sabia quem estava pendurado. E é uma situação que temos no Campeonato Brasileiro, os jogadores estão sofrendo muito com isso. Então, nesse ponto, eu acho que foi uma arbitragem que deu segurança ao Atlético para jogar. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu achei, uma coisa que eu achei positiva no jogo de ontem, amigos e amigos de casa, é que o Atlético trocou aquela loucura absurda do primeiro tempo para um jogo mais cadenciado de toque de bola e que funcionou.
O Atlético pegava qualquer adversário no Horto, já saía desesperadamente contra o adversário, e se essa bola não entra no segundo tempo, faltava gás. Ontem o Atlético foi um time mais consciente, tocou mais a bola, talvez até pelas mudanças, a entrada do Dátalo, o time fica de mais toque de bola e tal. Então o Atlético trocou essa loucura por um toque de bola mais consciente, fez os 2-0, tal, bacana. Mas se não houver uma mobilização dos atletas com a torcida e tal, acho que vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil. Porque esse negócio de colocar 10 mil torcedores lá para um jogo de vice-líder da competição é realmente uma vergonha. Muita gente está dizendo falta dinheiro, o horário é ruim, etc. Mas em outras oportunidades, no mesmo horário, o estádio estava lotado. Então eu não sei o que aconteceu, se houve um desânimo por causa dos constantes erros de arbitragem, a coisa ficou muito escancarada, não é? Eu evito de ficar elogiando o árbitro, até fiz algumas observações ontem e tal, de ficar elogiando o árbitro que apitou bem aqui, lá no Itaquerão, porque apita um jogo bem e erram em 10. Né? Mas de fato ontem a arbitragem foi aceitável, aquele lance de impedimento que o gol foi legal, não fez falta e vamos que vamos. Ontem na partida contra o Avaí, pouco mais de 10 mil torcedores, né? Como eu já acabei de dizer, e o presidente Alexandre Calil, o ex-presidente Alexandre Calil, cornetou a torcida através do Twitter. Ele disse, abrindo aspas aí, queremos a nossa torcida conosco agora. Vamos fazer a diferença como já fizemos. Estou triste com a massa, fecha aspas. Levi falou sobre isso, inclusive na coletiva. Põe o Levi para falar aí, Capeta. Não tivemos tantos torcedores, mas eles foram bem, e se divertindo, tiveram bons momentos também no jogo. E eu espero que no jogo do Cruzeiro, com certeza, teremos uma lotação do estádio praticamente. Mas é um fenômeno, sabe, que eu acho que está ligado por várias coisas. Uma descrença, talvez, com o momento do campeonato, a parte financeira, uma crise política e, às vezes, o time. Sabe, um jogo que não tem muito interesse, não há muito apelo. Né? Então, vários fatores podem influenciar na arrecadação ou no público presente. Bom, a gente estava, enquanto o Levi falava ali, até porque já acompanhávamos ontem a fala dele e tal, a gente discutia aqui qual seria o fenômeno que de repente, teria afastado a torcida do Atlético nesses jogos aí. Esperava-se casa cheia em todos eles, muita pressão, e não vem acontecendo, pelo menos das arquibancadas. Você falou antes aqui sobre a questão de tirar a base dos seus amigos, né? O desânimo com a arbitragem. Mas é só isso, Edu? Quando eu falo... A gente tem amigos cruzeirenses, amigos atleticanos. Os cruzeirenses, de uma semana e meia para cá, estão empolgadíssimos. E os atleticanos falam, acho que não dá, Corinthians já... Você não vou no jogo, não. E ontem mudou isso, muitos já falando que vão ao jogo domingo. A questão do valor, do preço, Everton, não tem como. A gente precisa entender que é uma dificuldade financeira que vários passam, mas vamos pegar o universo. A gente tem o quê em Belo Horizonte? 1 milhão de atleticanos, 1 milhão de cruzeirenses, não sei, estou chutando. Não vai ter 18 mil com condição financeira de ir ao Independência, no jogo do vice-líder do Campeonato Brasileiro? Quando pegam para comparar preço, sempre pegam o valor cheio e esquecem que os 40 mil Galo na Veia Prata pagam meia. Então eles tinham ingresso de 25, de 30, de 35, de 40 e de 50 reais. 50 reais foi o que todos que foram ao jogo contra o Joinville no Mineirão pagaram, e tinha 60 mil pessoas. Então, eu acho que tem que parar de dar desculpa e abraçar o time. Em 2013 abraçaram. Em 2012, quando o Atlético foi vice-campeão, o Independência estava sempre cheio e o valor era alto. Em 2013 era alto. Ano passado o valor era alto e o atleticano enchia o estádio. Lá em São Paulo, a crise financeira é grande e Joinville e Corinthians para domingo agora está esgotado. Não tem mais ingresso à venda. Exatamente. E assim vai. Então, o torcedor do Atlético precisa abraçar o time, é isso. Você que tem condição financeira, tira o escorpião do bolso e vai a campo. O que você acha que aconteceu? E eu vou até emendar uma outra pergunta. Quem diria até, né, que nós estivéssemos aqui hoje falando de torcida do Atlético que não está apoiando o time. Olha o fenômeno que é isso aí. Muita gente está enxergando um problema desse tamanho, mas não é. O time é vice-líder da competição. Será que o que a torcida queria já aconteceu? Ganhar um título de Copa do Brasil em cima do maior rival, ganhar uma Libertadores, uma Recopa com uma... Pronto, acabou, tá bom. E eu cobro a torcida do Atlético porque eu sei do potencial dela. Se fosse do América, eu não estaria cobrando. Por gentileza. Na verdade, eu acho que está devendo mesmo. É um público pequeno.
independentemente de qualquer coisa que a gente analise aqui. Mas alguns pontos que pelo menos a gente tem que agregar nessa discussão. Uma coisa que eu sempre falei, e não só num contexto de públicos pequenos, nada a ver com esse caso, eu sempre falei nos comentários da rádio, é que para mim, 7h30 durante a semana é o pior horário de todos. Também acho. O pessoal sempre foca muito no horário das 10 horas, até porque tem aquele ranço contra a televisão, o pessoal acha bonito criticar, e acho que há um exagero mesmo, deveriam ser menos jogos às 10 horas, não é que eu discorde, mas 7h30, para quem vive futebol, vai aos jogos mesmo, percebe que é o pior horário. Porque você tem uma soma do trânsito da cidade com o trânsito do jogo. Independentemente do tamanho do jogo, você vai ter trânsito para chegar. Porque tanto para o Independência quanto para o Mineirão, as vias de acesso são vias muito populares da cidade, vias que ficam cheias nesse horário. É muito perto do fim do horário comercial. Então não dá tempo do cara respirar, dele sair do trabalho, o cara sai 6h30, 7 horas, um trânsito danado. Por exemplo, dependendo, mesmo quando o cara está livre, ele pensa, para eu chegar a tempo, eu tenho que sair antes do horário do rush. Então eu tenho que sair 4 horas da tarde, muito antes do jogo, porque se eu sair 6 e pouco, eu não chego. Então são vários elementos, é um dos pontos que eu queria continuar analisando, mas o Everton pediu para passar para ele, então a gente volta depois. O tempo é exíguo. O tempo na TV é exíguo. Então vamos lá. Tem um recado para você. E outra coisa, daqui a pouco você quer chamar um especialista da BH Trans aqui, pô. Olha que todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Então preste atenção, hein? Põe aí no... Ô Lincoln, vamos ver aí? Vamos colocar a Loteria Mineira. Então vamos lá. Então é para falar de Loteria Mineira, você já está vendo aqui atrás de mim, até quem não joga ganha e assim a vida segue, ok? Vamos dar uma passada aqui. A discussão vai voltar aí. Calma. O tempo é exíguo, né? Pouca coisa pode ser vista pelas lentes dos cinegrafistas, né? Ou pouca coisa pôde ser vista lá no Cruzeiro antes da partida contra o Flamengo. Nenhuma grande novidade pôde ser mostrada. Diogo Ramalho tentou e vai tentar explicar o que pode acontecer logo mais contra o Flamengo, jogo no Maracanã. E atenção aí. No último treinamento, pouca coisa pôde ser registrada pela nossa lente. Já o que deve ser usado diante do Flamengo foi exaustivamente trabalhado e não filmado. Bem repetitivo, né? Porque a gente tem que ter concentração, porque do que acontece aqui no treino acontece no jogo. Tanto ofensivamente como defensivamente, a bola parada pode resolver uma partida. Além da bola parada, teve algo mais que não foi visto no gramado da Toca da Raposa. Leandro Damião, que não enfrentou o Figueirense devido a dores no tornozelo, foi poupado das atividades que encerraram a preparação celeste. Vinícius Araújo segue soberano no ataque. Sempre minha concorrência não foi fácil, como Borges, Ricardo Goulart, Anselmo Ramon, Leandro Damião, Joel, são grandes jogadores e concorrência nunca é fácil no time grande. E com a chegada de Mano, garotos vão conquistando espaço na equipe. Pará entrou e também vai ter sequência no time titular. A oportunidade apareceu. Graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe nessas 2 partidas a sair com a vitória. Vou continuar trabalhando forte nos treinamentos, focado. E qualquer um, como eu Fabrício Mena, sempre vão procurar ajudar o Cruzeiro. Dizem que jovem aprende rápido e a filosofia de Mano Menezes já está sendo entendida por aqui. Ele quer ajustar o time, quer que o time jogue do jeito que ele gosta, colocar o trabalho dele em prática. Então a gente tem que estar à disposição para estar sempre pronto para trabalhar. Então é gostoso. Acho que todo mundo gosta de ir para o campo, jogar bola. Às vezes quando a gente ia até na academia, sempre a gente ia ali bater uma bolinha ali no campo, então tem que trabalhar bastante para a gente melhorar e conseguir as vitórias para o Cruzeiro.
Cruzeiro escondendo o jogo, logo mais um Flamengo muito desfalcado. A gente emenda para falar do jogo de logo mais e Cadu Doné tem uma informação que acaba de chegar aqui. Por gentileza, ídolo. Criada a Liga Sul Minas hoje, né? 15 clubes e o Gilvan é presidente dessa liga. Então tá aí, repetindo. Está criada a Liga Sul Minas, o presidente Giovanni Pinho Tavares é também o presidente da Liga. Então está de volta a Copa Sul Minas. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, tentar levantar mais detalhes sobre a Copa Sul Minas e emendando também. Aliás, daqui a pouco a gente volta para falar mais disso com mais detalhes, né? Mas e já é um aproveita passo para a Liga Nacional, né, Everton? Acho que isso que é legal, porque esses times que estão se reunindo a princípio nessa Liga Sul Minas já é um passo naquela história que a gente fala de mudança de campeonato, de CBF, do que a CBF está fazendo. Com 15 clubes. Tem que ver se Flamengo e Fluminense entraram, vão entrar, né? e são equipes fortes. E o Nepomuceno até falou ontem que ele acha difícil assumir isso para o ano que vem. Vale a gente dizer o seguinte, porque sempre você tem que estar com o estatuto do torcedor. E aí você precisa de um ano para acertar essas novas situações. Eu vou até solicitar a nossa produção que entre em contato com o presidente Giovanni Pinho Tavares para falar, o Genta, em cima, especificamente desse assunto. Se ele puder entrar conosco agora ao vivo, seria se há possibilidade de ligar aí de cima, é melhor, porque aí fica um som com mais qualidade. Se são 15 clubes, eu imagino que devam ter 3 do Rio. Os mesmos da 3 do reunião Sul, no Atlético. 3 de Santa Catarina, 3 do Paraná, 3 de Minas, 3 vezes 4, 12. Faltam 3. Se entrar Flamengo e Fluminense, vai ter mais um no Rio, então. É um chute. Deve ser o Vasco, né, que está caindo para mas o Vasco é muito ligado à Federação Carioca, tal. O Vasco estava junto com o Botafogo ali. Acho que esse clube é a mais, não é do Rio, não. Pode ser um convidado, sei lá. E eles não participaram, né? Lembrando que a reunião aconteceu lá na Cidade do Galo e que todas essas equipes, a reunião que definiu toda essa situação, aconteceu, deve ter uns 15 dias, né? Na Cidade do Galo, e as equipes cariocas não tinham participado, porque ainda havia essa interrogação. Mas eu acho que, e o exemplo está saindo daqui, porque essa liga, na verdade, ela foi criada em Belo Horizonte, dentro das circunstâncias aí do Gilvan e do próprio Nepomuceno, das circunstâncias que eles sempre acharam que a Sul Minas deveria voltar. Eu acho que isso, e aí eles foram, né? O presidente do Grêmio assumiu muito essa situação e eles se reuniram e fizeram isso. Então, é uma iniciativa que sai daqui e que pode gerar uma situação nacional. Eu acho ótimo. Estou ligando para o presidente Gilvan aqui, porque daqui sai. Então, deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Não, nem avisei. Se atender a ideia patada, paciência. Mas é daqui que eu estou ligando. E é bacana porque ele pode acrescentar, vamos ver se ele pode falar com a gente aqui sobre esse assunto. Deve estar almoçando, né? Mas, enfim. Às vezes ele está no Rio, né? Bom, tá chamando e não atende, e a hora que a gente conseguir, a gente dá um jeito de colocar ele na linha. Dificilmente ou alguém do Cruzeiro possa falar sobre isso, porque se ele é o presidente da Liga, a assessoria de comunicação, naturalmente, lá, comandada pelo Guilherme Mendes, pode dar detalhes, pois não. Não, eu falei que o Gilvan dificilmente dá uma patada, ele trata a gente muito bem. Mas porque, cara, você não me deixa almoçar, cacete, deixa eu almoçar, a gente fala. O pessoal de mais idade almoça mais cedo, né? Estou no banco, não posso falar. O pessoal de mais idade almoça mais cedo. Você está querendo dizer que ele é velho? Vamos falar do jogo. Ele é grande. Eu gostaria de... É um senhor grande. Eu gostaria... Não, ele não é velho grandão. Não, grandão, 80, grandão. 90, ele tem 70. Ele tá novo, é um garoto ainda. Fala do jogo, há possibilidade? Sim, o Flamengo muito animado, se vencer entra no G4 direto, porque empata com o São Paulo em pontos, mas ficaria com uma vitória a mais do que o Tricolor Paulista, então o Flamengo vai entrar muito animado com a possibilidade de entrar no grupo dos 4, quem diria, né? O Flamengo que fez uma campanha muito ruim na maior parte do campeonato, mas nesse início do segundo turno, o único time com 100% de aproveitamento, ganhou os 4 jogos. Da chegada do Oswaldo. Exatamente, depois da chegada do Oswaldo e mesmo sem o Guerreiro nos últimos jogos, 100% de aproveitamento, 4 vitórias nesse segundo turno. Tem o Alan Patrick, que está jogando bem, muita gente aposta no Alan Patrick em função dos desfalques do Flamengo. O Kaique, que veio do ABC, que também está fazendo bons jogos, é um bom centroavante. Grande Kaique. Não é um substituto à altura para o Guerreiro, porque é impossível você ter um reserva tão bom quanto o Guerreiro, mas dentro do possível tem resolvido, tem feito gols. E mais do que feito gols, ele é bom de bola, assim, não é um trombador, não é um centroavante tão limitado. O Marcelo Cirino pode ganhar espaço em função dos desfalques, ele que chegou badalado no início do ano, ainda com o Vanderlei, até teve um outro bom jogo, mas depois não engrenou no Flamengo. Então, é um jogo muito complicado para o Cruzeiro, que vai ter uma verdadeira prova de fogo. Se o Cruzeiro conquistar 3 pontos nesse jogo aí, você pode chegar acreditando mesmo no primeiro turno ganhou do Flamengo. Era outro Flamengo. É outra história. Outro contexto completamente diferente. O Flamengo é um dos times que mais mudaram nesse campeonato.
Não só no sentido assim, de pontuação, mas mudou mesmo. O Flamengo contratou muitos jogadores. O Sheik não estava, o Guerreiro não estava. Tudo bem que eles não vão jogar hoje, mas de qualquer maneira... Mas isso mexe com o elenco, né? Mexe com o elenco. O próprio Kaique, que eu citei, o Alan Patrick, né? O Alan Patrick, o Ederson, né? que veio de fora, também está muito bem. Então, mudou completamente. Hoje eu estava, pela manhã, até destaquei isso na Band News, ouvindo a Bradesco Esportes e o Jorge Nicola falando de uma possibilidade de um efeito suspensivo. Eu conversei com... Não entendi bem, ele sempre conversa com alguém. E eu não entendi, efeito suspensivo não... Pro Sheik, ué. Para um jogo não pode, pô. Não é previsto, e é o que eles estão tentando, e por isso que o Flamengo está tentando mesmo isso, porque o regulamento diz acima de 3 jogos, né? E inclusive, automático. Aí é legal entender onde é que o Flamengo está entrando na brecha. Considerado acima de 3 jogos, é praticamente automático. Você entra com pedido e depois eles vão reavaliar. No caso de um jogo, aí é realmente o pedido de efeito suspensivo. É isso que foi explicado por eles. E é o que o Flamengo está tentando. Mas vai ser a primeira vez nessa hora que eu vejo efeito suspensivo. Eu também não me lembro. Eu não me lembro. Também não me lembro. Olha, falando um pouco do Cruzeiro, a grande dúvida para mim continua para ver como que ele vai escalar o time quando ele tiver todo mundo disponível. Porque o Mano chegou, o Alisson estava na seleção, o Arrascaeta também. Eu quero ver como que ele vai incluir todo mundo no time. Será que o Pará, que jogou bem, vai continuar? Que o Mena, por ter nome, seleção, vai ganhar a posição? E principalmente ali no meio. Acho que o Alano, quando tiver todo mundo, provavelmente vai voltar a ser uma opção. Jogou bem no final de semana, eu sei, mas... não tem como te deixar o Alisson de fora para o Alano continuar titular. Não sei se ele pode escalar o William como falso 9, eventualmente, é uma coisa que eu acho que pode acontecer. Então, tem essa curiosidade. Eu não sei se vale para hoje ainda, porque os jogadores podem estar no banco, mas não vão estar prontos ainda para chegar e jogar. Cansados, não tem essa necessidade. Apesar de que o Jorge, lateral esquerdo do Flamengo, esse vai chegar e jogar. Mas o Alisson, eu acompanhei o jogo da Seleção Olímpica na terça, o Alisson jogou o tempo todo, o Jorge não. Não jogou. Então, tem essa diferença também. Edu, gostaria de ouvi-lo sobre o Cruzeiro e Flamengo logo mais. E, por gentileza, fale do jogo. Primeiro, a minha dúvida em relação a quando tiver todo mundo à disposição, a minha única dúvida é se ele vai continuar com o centroavante fixo lá ou não. Porque o Alano, para mim, vai para o banco, entra o Alisson, e eu acho que o Pará fica como titular assim na lateral. Tem feito bons jogos e seria uma aposta do Mano Menezes, vamos dizer para Essas ser, duas coisas que você falou, eu concordo, mas aí a dúvida principal seria, o que vai acontecer com o Arrascaeta? Será que ele vai continuar no banco, como foi nos tempos do Luxemburgo, ou ele coloca o Arrascaeta no lugar de um centroavante e adianta o William, por exemplo, para ser centroavante, ou tira o Cabral e coloca o time um pouco mais solto? Eu acho que, em princípio, ele fica no banco. E talvez mais para frente, aí eu acho que vai acabar acontecendo. Ele vai arrumar uma vaguinha nesse time titular e vai depender muito da cabeça do Mano e do tempo de trabalho que ele vai ter para implantar a filosofia dele no Cruzeiro. Porque ele pega cada minutinho que ele tem para fazer alguma coisa, algum tipo de trabalho. Acho que até no avião eles treinaram posicionamento. Você fica na janela, você no corredor, você vem pelo meio. Mas em relação ao jogo, jogar contra o Flamengo no Maracanã é sempre muito complicado. E o momento que o Flamengo vive hoje complica mais ainda, porque o torcedor abraçou o time, a equipe vem bem no campeonato, vem numa crescente que eu não imaginava que fosse acontecer, e é um jogo que, esse jogo específico, Flamengo e Cruzeiro, pode colocar o Flamengo no G4. Esse fator eu acho que é o preponderante para tornar o jogo muito complicado para o Cruzeiro. Mas eu concordo com o Cadu. Se o Cruzeiro vai ao Maracanã hoje, faz um bom jogo contra o Flamengo, independentemente se vai vencer, empatar ou perder, mas se faz um bom jogo, que seja parecido com o do Figueirense, que nos convença, a moral para o Clássico é muito grande. E aí teremos Cruzeiro com moral e Atlético, vai ser fantástico. Olha aqui, alguns detalhes sobre essa reunião ocorrida hoje, né, e que daí gerou o nascimento da Liga Sul Minas. Então, o primeiro estatuto assinado por 13 clubes, o estatuto assinado por 13 clubes, sendo eles Flamengo, Fluminense, Inter e Grêmio, Atlético e Cruzeiro, Coritiba e Atlético Paranaense, e mais Joinville, Chapecoense, Criciúma, Avaí e Figueirense. Porém, tá explicado. Com a Liga fundada, agora vão decidir a viabilização do torneio, que já pode acontecer no primeiro semestre do próximo ano, usando apenas 2 times de cada estado.
Então, mesmo A o liga estado é maior, né? de Santa Catarina, mostrando aqui Joinville, Chapecoense, Criciúma, Avaí, Figueirense, apenas 2 desses clubes, como é que aconteceria a classificação? Teríamos uma não Série B da Sul-Minas? Mas seria 2 clubes de cada estado nessa Copa Sul-Minas. Me agrada muito, e eu ouvi uma entrevista do Petralha, do Mauro Celso Petralha, onde ele disse o seguinte, de repente jogar com jogadores de base e jogadores reservas no Mineiro e usar o primeiro escalão time titular na Copa Sul-Minas pode ser um facilitador até mesmo para, primeiro, dar casca a alguns atletas. Segundo, até mesmo para aparecer novos craques. Terceiro, avaliar elenco. Principalmente, a avaliação de elenco nesse aspecto ganha-se muito. Tanto, né? Porque você tem 2 grupos jogando em torneios diferentes. Né? É importante você falar isso, Elton, até porque o Petralha, ele fala e faz. Ele sempre tem escalado, todos os anos, o Atlético Paranaense, até com um time mais para juniores do que para reserva, na verdade. Né? É uma coisa além de não entrar com o time titular. Tanto que esse ano o Atlético Paranaense, que está até brigando pelo G4 no Campeonato Brasileiro, quase foi rebaixado no Campeonato Estadual. Teve que disputar aquela repescagem ali. E aí sim, quando o calo estava apertando, entrou com o time mais perto do principal. Mas entrou com um time tão secundário, digamos assim, que quase foi rebaixado. E uma informação aqui, o Sheik ganhou efeito suspensivo e vai jogar hoje. Nossa, é a primeira vez na história, tá vendo? Eu não acreditava. Tá, então, Cadu Doné trazendo em primeira mão. Emerson Sheik vai a campo hoje. Eu ainda postei no Twitter por volta de 11h30. Não acredito que o Sheik consiga. Grande Juninho Pernambucano, hein? Somos todos torcedores julgando. Mas vocês entenderam a falha, né? Vocês entenderam a falha, né? Porque os 3... E aí que eu entendi a explicação. Porque eu também não falei assim, né? Porque o outro é automático. Um jogo, eles foram mesmo juridicamente tentar. E abre precedente. Aí você vê o perigo das situações que se encaram. Porque qualquer um que for julgado e levar um jogo, vamos supor, você tem... E agora nós só temos jogos decisivos em termos de brasileiro, né? O cara leva um jogo, você entra com efeito suspensivo, o cara joga... Isso acontecia no passado, muitas vezes aconteceu, não especificamente nesse efeito suspensivo, mas quando o cara era julgado naquele mesmo dia, o que não acontece hoje, porque não vale quando o julgamento é no próximo dia, exceção de efeito suspensivo. Então, quer dizer, você modifica muito a história. E sobre essa questão da Sul-Minas, eu não sei se vocês sabem, mas eu não entendi. Por que o América não está? O América está. Ele está? Não, mas aqui, só Atlético Cruzeiro. Entre os clubes que assinaram... Não está o América. O América não participou da reunião. O América não está. Pois é. Então, eu não entendi. Se está todo mundo de Santa Catarina, mesmo com a possibilidade de queda, ou segunda divisão, ou Série B, e o América está aí brigando para subir, eu não entendi por que o América não está. Gilvan foi eleito presidente da Liga, que conta com 15 participantes. Flamengo, Fluminense, Inter, Grêmio, Curitiba, Atlético Paranaense, Paraná, Cruzeiro, Atlético, América, Avaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense e Joinville. É verdade, eu acabei de receber essa mesma informação. E o Fernando, muito obrigado ao Fernando que me enviou aqui, e ao Rangel, que também me passou a informação, torcedor do Cruzeiro. Muito obrigado aqui pelas informações. Então tá aí. A assinatura do estatuto, então, bacana, tem sim o América. Então, se não tivesse o América, eu não ia apoiar. Não, e o primeiro você que é um grande apoiador do América, né? Eu participei de um debate com você na Itatiaia numa oportunidade. Você elogiou, teceu palavras elogiosas e muito bonitas ao América. Não. Mas não é isso que você queria falar? Eu posso falar do pão de queijo Pode aqui falar agora? do pão de queijo. Então vamos lá, deixa eu falar do pão de queijo aqui. Eu vou para a hora mais gostosa do programa. O programa é assim, ao vivo, o Factual tem preferência, ele chega, a gente informa, mas eu ainda quero falar com o presidente Gilvan de Pinho Tavares, ou o Guilherme Mendes, ou o Daniel Nepomuceno, ou o Domênico, ou o Maluf, ou qualquer um. Eu preciso saber detalhes sobre essa criação da Copa Sul-Minas aqui. Liga pro Perrella em Brasília, mas liga e vamos falar com ele. Olha aqui, a hora mais gostosa do programa, né? É a hora do pão de queijo Tidelso e olha a chuva aí, a chuva cai, o frio vem, a vontade de comer aumenta, é verdade. Nada melhor nesse friozinho do que comer um pão de queijo Tidelso quentinho, saboroso, tradicionalmente mineiro e há mais de 15 anos de mercado. O pão de queijo Tidelso é o mais saboroso pão de queijo mineiro que existe no mundo. Pão de queijo recheado é o que eu vou falar hoje. De frango, cheddar, bacon e requeijão. Então, todos esses sabores estão disponíveis nos 2 tamanhos. No pequenininho, aliás, não, nos 2 tamanhos não, só em um tamanho, não é isso? Só em um tamanho, o recheado?
nos 2 tamanhos. Então, nós temos nos 2 tamanhos, no pequenininho, o Eduardo Panzi prefere o pequenininho. Já o Cadu prefere o maior. Então, eu tenho os 2 aqui, presentes inclusive para vocês, né? Tidelso trabalha com produtos padronizados, especialista nesse tipo de segmento. Você, consumidor, peça Tidelso, você merece o melhor, produto de altíssima qualidade e um detalhe, não vai te dar azia, porque tem pão de queijo que te transforma num dragão. Então, o que você está esperando? Ligue agora, 31 é o código 3589-6464, faça o seu pedido, pessoa física, a partir de 5 quilos a entrega é grátis, desde que seu endereço esteja cadastrado aqui no site. Se você não conseguir acessar o site, ligue para o 3589-6464, informe-se, peça o melhor pão de queijo do mundo aí na sua casa agora. E se você tem uma lanchonete, uma padaria, uma mercearia, um supermercado, você precisa vender esse produto aqui. Vender a embalagem para o seu cliente levar ou simplesmente servir aí na sua padaria, na sua lanchonete, ok? 3589-6464. Cadê a Kika? Eu preciso de mensagens, Kika. Vamos girar. Mensagens de Atlético e Cruzeiro, todas elas juntas agora, Kika. 15 minutos para você. Boa tarde a todos. O Rodrigo Oliveira, se o Cruzeiro jogar hoje com a mesma vontade do domingo, é no mínimo 3-0 contra o Flamengo. Sidney Emanuel, o Cruzeiro vai vencer o Flamengo e ir com motivação para o Clássico. E Michael Rick, Cruzeiro vence hoje por 2-1. No Galo, o Gabriel Uirs diz que se a torcida voltar e fechar com o Galo, ninguém segura mais. Marcos Rogério, estamos fechados com o Galo, só que o preço do ingresso está puxado, o Galo poderia dar uma moral. E o Wilton Melo resume aqui: ingresso caro, chuva e escândalo de arbitragem é igual público pequeno. Um campeonato de cartas marcadas desmotiva qualquer torcida do mundo. Mas tem um detalhe, a arbitragem acaba influenciando também na vida do Grêmio. Os preços dos ingressos se equivalem aos preços lá de Porto Alegre. E a torcida do Grêmio está levando um grande público, ou o Grêmio está levando um grande público à arena, que não é do Grêmio, é da UAS. A lista que você recebeu sem o América é porque são 13 fundadores da Copa Sul-Minas. O América é o América convidado. não está entre os fundadores, são 15 participantes e 13 fundadores. Então vou para um break rápido, eu quero falar com alguém do Atlético do Cruzeiro sobre essa questão da Sul-Minas. Em 2 minutos a gente volta, até já. Os donos da bola.